Eduardo, ainda perturbado com a notícia que Emily havia acabado de lhe dar, manda cancelar a cerimônia da coroação. Todos ficam sem entender o motivo. Ele estava completamente desnorteado, saiu da sala do trono do reino de Atena e foi direto para o seu reino, o reino de Winterville, sem sequer se despedir de Ana e dos outros convidados. Mas após ele sair da sala, Emily, com uma expressão séria no rosto e ainda em pé no centro daquele cômodo, se sentou no chão. Ela parecia estar arrependida, com um olhar contrito. Contudo, era apenas a aparência mesmo, porque o seu interior queria explodir de contentamento. Ela então começou a rir baixo, depois alto. Mal podia se conter. Logo Henrique entra na sala e a vê naquele estado de êxtase. Vossa Alteza, o que aconteceu? Por que a senhorita está rindo desse jeito? E por que a cerimônia de sua coroação foi cancelada? O criado disse, aproximando da princesa. Ah, meu querido Henrique, os planos mudaram. Eu acho que eu terei que me casar. Casar? Naquele instante, Emily olha no fundo dos olhos de Henrique e ele entende o recado. Compreendo. A Vossa Alteza optou por prosseguir com o plano. Eu acredito que assim será melhor. Para falar a verdade, eu não entendi o porquê a senhorita quis mudar e não se casar com Eduardo. Seria muito mais fácil e glorioso ser rainha de Winterville do que de nosso mísero reino. Eu confesso que aquele homem mexeu comigo, Henrique. Sua índole e seu jeito correto de lidar com as coisas me tocaram profundamente. Por um instante, eu quis fazer as coisas certas também. Eu não queria prejudicá-lo. Eu não queria vê-lo sofrer. Por isso, eu optei por ter apenas o reino de Atena e deixá-lo fora dos meus objetivos. Mas agora eu concluo que isso foi apenas um desvario da minha parte. Eu acho que eu não nasci para fazer as coisas certas. Por mais que eu tente, eu sempre acabo tendo que fazer o que é errado. Deixe-me ajudá-la, Vossa Alteza. Deixe-me ajudá-la a se levantar. Henrique diz, ajudando Emily a se levantar. Ela parecia estar um tanto ébria. Eu disse ao rei Eduardo que eu estava esperando o filho dele, e eu acho que ele acreditou, porque pelo jeito que ele saiu desta sala, ela torna a rir novamente, com ar de deboche. Parecia que tinha visto um fantasma, Henrique. Eu assustei o Eduardo, Henrique. Eu o assustei com a notícia de que estava grávida, esperando o filho dele. Ela conclui. Eu penso que agora o Eduardo vai pedir a mão da senhorita em casamento. Ah, como Ana, quando souber, vai ficar desesperada. Eu mal posso ver a cara dela de sonsa sofrendo. Ela sempre se achou melhor do que eu, e agora eu vou roubar o homem dela. Olha que ironia do destino. Eu imagino que a princesa Ana sofrerá muito. Porém, a senhorita não está pensando em desistir, está? Jamais. Eu não vou desistir. Eu vou me apoderar deste reino, nem que para isso eu precise causar a infelicidade de outras pessoas, Henrique. Inclusive a de minha irmã, sonsa Ana. É assim que se fala, Vossa Alteza. É assim que se fala. Emily começa novamente a rir com deboche. Qualquer um que a visse falaria que ela estava feliz. Porém Henrique, que a conhecia muito bem, sabia que ela estava, na verdade, era blefando. Por isso, ele se aproximou da princesa e a abraçou. Ela retribuiu rapidamente o abraço, e ali, nos braços de seu fiel criado, Emily começou a chorar abundantemente, descarregando a dor que estava sentindo em sua alma naquele momento, porque no fundo ela não queria roubar o homem de sua irmã, e muito menos fazer mal a Ana. Suas palavras não coincidiam com o que verdadeiramente estava sentindo. Enquanto isso, Henrique voltava para seu reino na carruagem real. Ele estava calado e pensativo, não acreditando que um dia pudesse ter se comportado como um canalha e ter se deitado com a irmã da mulher que amava. Embora ele não se lembrasse do momento em que tomou Emily nos braços e consumou o ato, ele achava que era verdade, pois havia visto a mancha de sangue no lençol e, portanto, ela não poderia estar mentindo. O jeito agora era se casar com Emily. Antes, quando ainda o fato estava em apenas terem dormido juntos, era mais fácil para resolver, era mais fácil para lidar com sua consciência o acusando. Emily era bonita e nobre, certamente um dia se casaria novamente com um homem que a amasse de verdade. Então a culpa de ter lhe tirado a castidade era suportável.
Mas agora tudo havia ficado diferente. Um filho estava em jogo e Eduardo, como Henrique adivinhou, não era o tipo de homem que abandonaria um filho. Ele retornou para o palácio de Winterville e foi direto para o local onde ficavam as bebidas. Havia diversas garrafas de vinhos caríssimos e antigos colocados em uma prateleira de madeira. Eduardo então se sentou na poltrona que decorava o cômodo e ali ingeriu grandes quantidades de vinho a ponto de ficar bêbado. Era proposital, ele não era dado a ingerir bebidas alcoólicas de forma demasiada, mas aquele momento estava pedindo um consolo, e o único consolo que viu foi nas bebidas. Embora Eduardo fosse um homem forte, doía saber que teria que abrir mão de Ana. No outro dia, ele amanheceu sentado na mesma poltrona e de forma relaxada. Havia passado a noite inteira ali. Um criado então o chama para o acordar. Vossa Majestade, o senhor tem visita. Eduardo, já com os olhos abertos, porém com uma enorme dor de cabeça, responde: quem é essa visita? É a princesa Ana do reino de Atena. Bastou o criado dizer aquela simples frase para o rei logo despertar completamente e se levantar da poltrona de forma rápida. Diga a ela que eu já estou indo. Anda, vá logo dizer. Ele responde, já em pé, recompondo suas vestimentas desarrumadas. Logo em seguida, vai ao encontro de Ana na sala de visitas. Senhor Eduardo, eu estava preocupada. Ontem à noite eu o procurei na cerimônia e não o encontrei. Ela se aproxima dele e o abraça. Ele carinhosamente retribui o abraço. Porém, Ana sente o cheiro de bebida forte. O senhor bebeu? Sim. Ontem à noite eu voltei para o meu reino, comecei a beber e perdi o horário. Acabei dormindo na poltrona da sala de bebidas. Meu amor, ela toca a face dele. Eduardo estava com olheiras. Por que o senhor fez isso? Está tão abatido esta manhã. Eu estou preocupada. Fala para mim o que está acontecendo, meu amor. Ele gentilmente tira a mão dela de seu rosto. A senhorita não deve ficar preocupada comigo. Eu não sou o homem que pensa. Eu sou um canalha. O quê? Por que está dizendo isso, Eduardo? Ele olha no fundo dos olhos da amada e, com um brilho contrito em seus olhos negros, revela-lhe toda a verdade. Eu não vou mais me casar com a senhorita, Ana. Embora eu a ame profundamente e esteja sentindo uma dor imensurável por estar lhe dizendo isso, eu não irei mais me casar com a senhorita. Eu me comportei como um canalha, cometi um erro irreparável e agora terei que pagar por isso. Senhor Eduardo, eu não estou entendendo o que diz. Ela responde já com lágrimas nos olhos e coração apertado. Ana, eu engravidei a sua irmã e, portanto, terei que me casar com ela. Perdoe-me por lhe dizer isso de forma tão direta, mas estou desconcertado. Não sei neste momento me utilizar de palavras menos rústicas. Soube da notícia ontem à noite. Agora tudo fazia sentido na cabeça de Ana. O odor de bebida forte em Eduardo, o estado abatido que ele se encontrava aquela manhã e a tristeza profunda em seus olhos negros. Ela ergue a mão para limpar a lágrima que em seu rosto caía. Como isso foi acontecer? O senhor sempre disse que me amava. Eu não sei como isso aconteceu, Ana. Acredite em mim. Mas a única coisa que posso lhe dizer agora é que eu te amo demais e não quero perdê-la. Ele tenta se aproximar dela, mas ela não deixa. Não se aproxime de mim, por favor. Não se aproxime. Eu estou sem chão e a única coisa que tenho vontade de fazer é de chorar. O Senhor me magoou profundamente. Ela diz isso olhando fixo nos olhos. Depois vai embora, correndo. Ele tenta ir atrás, mas já fora do palácio, ele vê Ana entrando na carruagem real e saindo. Aquele era um dos piores momentos de sua vida, pensa Eduardo. Por causa de um erro cometido em um momento, ele teria que sacrificar a felicidade de uma vida inteira. Era uma triste ironia do destino. Logo os dias se passam e o anúncio do casamento de Eduardo e Emily se propaga por todos os cantos daquela região. Ana sequer queria ouvir falar do nome de Eduardo. Ela pretendia futuramente entrar para um convento. Enquanto isso, Emily se mudou para uma casa luxuosa na cidade. Desde que o tio, chamado Sebastian, assumiu o trono do reino de Atena, ela não quis mais morar no palácio e, para azar de Ana, Emily a obrigou a ir embora também. Porém, as duas ficaram em casas diferentes. Ana não quis dividir o mesmo teto que a irmã traiçoeira. Sua irmã está uma fera com a senhorita, Vossa Alteza. Ela diz que nunca vai perdoá-la.
diz Henrique, que acompanhou Emily na nova casa. Ela estava sentada elegantemente no sofá, lendo uma revista. Ah, deixe ela. Eu não importo com o que Ana pensa de mim. Eu só quero alcançar meus objetivos. Eu bem que tentei não prejudicar os pombinhos, sabe, Henrique? Mas a vida não é como a gente quer e Ana vai entender isso. Eu espero que seja assim, Vossa Alteza. Quando eu me tornar rainha, eu vou me vingar de todos que me humilharam, de todos. E depois que eu fizer isso, eu vou embora dessa região. Embora? Como assim, Vossa Alteza? O criado franze a testa. Eu vou embora, vou fugir para longe e esquecer todo o meu passado. Entendo. Fico contente que queira esquecer o passado, mas a senhorita, sendo rainha de Winterville, não acha que se fugir vai trazer vergonha para o rei Eduardo? Eu estou pouco me importando com ele também. Aliás, eu acho que ele vai gostar de me ver fugir e deixar o caminho livre para Ana. Mas esta é a sua real intenção, Vossa Alteza, não é? Não, claro que não. Depois que eu conseguir alcançar os meus objetivos, não vou mais precisar estar ao lado de um homem que me despreza. Já se passaram 10 dias depois que eu contei a notícia da gravidez a Eduardo e até hoje ele não veio me ver, nem para ver se eu estava bem. Vossa Alteza, isso não é desculpa. Eu não sei se percebeu, mas todas as vezes que seus objetivos chocam com a felicidade do rei Eduardo, a senhorita acha alguma maneira de se desviar. Primeiro foi o fato de não ter se deitado com ele, depois optou por apenas conseguir ter um reino de Atena, e agora isso, a senhorita futuramente pretende fugir para deixar o rei livre para sua irmã. Desde quando adquiriu o bom senso? Ora, Henrique, eu já disse que não se trata de bom senso. Você está querendo me contestar? Naquele momento, ela, que antes estava folheando a revista, lança um olhar reprovativo para o criado. Não, só me passou algo pela cabeça, senhorita. E peço desculpas, não quis contestá-la. Eu acho bom mesmo, onde já se viu um criado contestar uma princesa. Agora me deixe em paz e retorne para os seus afazeres, que é muito, por sinal. Não tenho muitos criados nessa casa, como você sabe. Henrique obedece, porém ele percebe que Emily ficou nervosa, então não ia ser maluco de terminar sua suposição e depois sofrer alguma punição por ter falado demais. Mas no fundo estava percebendo que Emily mudava de atitude todas as vezes em que ela se via como a causadora da infelicidade do rei Eduardo e de sua irmã Ana, e isso estava cheirando a amor. Para Henrique, Emily poderia estar se apaixonando pelo rei Eduardo sem perceber e poderia trazer problemas futuros.